Espero que todos estejam bem. Vim falar de um assunto agora diferente, né? Vamos mudar de assunto agora e trazer o movimento para a vida. Então, nós temos uma questão muito importante na nossa vida, que é o movimento. E o movimento, ele é essencial para tudo, para tudo. Então, a nossa dinâmica hoje vai ser entender como funciona o nosso corpo, quais são os comparativos que a gente pode fazer. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Então, é muito importante o movimento para a gente poder ter uma vida mais saudável. Vamos começar ali do princípio da vida, né? Então, o movimento começa desde a concepção, desde a nossa formação. Então, a vida é um movimento. Então, eu trouxe essa imagem para a gente poder figurar bem a questão da nossa evolução, né? Então, a gente passa por diversas etapas na vida e todas elas trazem possibilidades diferentes de organização do corpo, de movimento, o que é essencial, como eu disse, para a nossa vida, né? Então, se movimentar é essencial, independente se eu tenho uma limitação, se eu tenho uma questão, por exemplo, de dor, se eu tenho algo que eu falo, isso vai me limitar. Existem possibilidades, eu falo que a gente vai pelas beiradas, né, achando caminhos para gerar um movimento para a gente poder evoluir. Porque senão o que vai acontecer? Vamos interromper a vida, né? Então, para partir aqui do princípio, né, da gestação, do nenê, até a fase do idoso, eu passo por diversos momentos na minha vida que geram diferentes movimentos. Então, quando eu sou um bebê, eu tenho um tipo de limitação. Conforme a vida vai passando, vai gerando às vezes outras limitações. E isso não impede a gente de fazer movimento. Por quê? A vida segue um fluxo. E essa imagem que eu coloquei aqui, né, que ela mostra duas direções, é porque a gente também faz escolhas. Porém, né, o essencial tem que estar sempre funcionando. Então, tem até, né, a história de que se a vida fosse uma vida, né, uma linha reta, a gente não estaria vivo. Porque o próprio batimento cardíaco, ele faz esse movimento. Então, a gente precisa do movimento para sobreviver. Então, a vida é movimento. E não só o nosso corpo, tudo que está em volta. Então, eu trouxe ali os planetas. Os planetas se movimentam. Então, tudo em torno da gente se movimenta. E por que a gente não vai se movimentar? E olha aqui essa imagem dos nossos sistemas. O nosso corpo, para se movimentar, né, para sobreviver, ele precisa gerar um movimento ali, unindo todos os sistemas. Então, mesmo não querendo, eu estou movimentando. Às vezes os pacientes falam para mim assim, doutora Camila, eu não quero fazer tal exercício. Eu falo assim, esquece, né? O não querer veta muita coisa, mas você está respirando? Então, você já está fazendo alguma coisa, né? Então, por que a gente não melhora essa respiração? Você vai no banheiro? Então, funciona, né? O movimento dentro do seu corpo está funcionando. A gente só vai melhorar ele. Isso precisa querer. Então, a gente precisa trazer para a consciência, porque o respirar, o peristaltismo, né, o funcionamento do intestino, a gente não precisa pensar para ele funcionar. Mas, por exemplo, para eu fazer um exercício, eu preciso pensar. Eu preciso gerar um estímulo. Então, o querer é essencial. E quem não quiser, a gente convence a querer, sabia? Então, vamos lá. A minha escolha é seguir um fluxo. E eu gostaria que vocês refletissem quais têm sido
as escolhas de vocês? Como eu disse, independente de qualquer coisa, né? De limitações, de dor. Quais estão sendo as escolhas que vocês estão fazendo em relação ao movimento para ter qualidade de vida? Caminhar. Academia, caminhada, dança. Então tem bastante movimento, né? Ginástica. Alimento, maravilhoso. O que mais? Água. Muito bem, se hidratar. Eu falo que a água é o nosso combustível. A gente precisa abastecer o carro de gasolina, de álcool, né? Mas o corpo precisa de água. A condução do nosso estímulo nervoso, ele depende da nossa hidratação, da nossa água e da nossa suplementação, que é a alimentação. Então é essencial também para o movimento se nutrir bem. E isso faz com que a gente tenha, né, um funcionamento muito melhor do corpo. E não é só da questão de músculos. É a parte do sistema nervoso, é o raciocínio. Então tudo melhora, porque tudo dentro do nosso corpo, ele vai se nutrir também. Exatamente. Faz? Olha lá. Muito bem. Aí, ó, continue assim. Isso aí. E puxa todo mundo para fazer junto. Tem que ser um movimento constante. E aí eu faço uma brincadeira aqui com vocês. Acho que todo mundo conhece a Dory e o Nemo, né? Todo mundo conhece o peixinho que ele fala, continue a nadar, né? Então, independente de qualquer coisa, o que vocês vão fazer? Continue a nadar. Ah, Camila, mas eu não posso porque... Quem vai me dar uma ideia aí, uma limitação? Por que vocês não podem fazer exercício? Por quê? Dor no joelho. Dor no joelho. E o que vai acontecer se eu não continuar a nadar, igual a Dory fala? Se eu estou com dor no joelho? Vai travar tudo. Exatamente. Então, o que eu preciso fazer para melhorar a dor no joelho? Continuar a nadar, continuar o movimento. Por quê? É importante eu entender que o nosso corpo se nutre pelo movimento. E se o meu corpo se nutre pelo movimento, o que eu vou fazer com a articulação, né? Que é o joelho. Eu vou nutrir essa articulação, lubrificar ela. E se tem, por exemplo, vamos falar mecânica, né? Alguma coisa que está faltando ali, que está apertada, ou não estou conseguindo movimentar, o que você põe? Algo para lubrificar, para conseguir, né? Por exemplo, WD. A gente não consegue injetar um WD no joelho, né? Apesar de que hoje existem recursos que a gente pode dizer que são similares, né? Mas eu, no meu dia a dia, não consigo, por exemplo, injetar um WD no joelho, né? Que é um lubrificante. Então, o movimento, ele vai trazer essa lubrificação. E é muito importante. Então, vamos continuar a nadar. E aí vem uma mensagem aqui, ó. Bom dia. Mesmo se você cansar, se as forças acabarem ou até desanimar, não pare. Continue a nadar. Porque às vezes tem desafios, né? Aumenta a dor, cansa. Tem tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, porque a vida é isso, né? Entre altos e baixos a gente vai seguindo. E vai combatendo o cansaço, a dor, o estresse emocional, o estresse físico. E o importante é, vamos manter o fluxo, vamos manter o movimento, para que a gente possa realmente ter qualidade de vida. É essencial o movimento, percebe? Então, independente do que acontecer, continuem a nadar. Uma semana você faz 10, na outra semana você faz 20. Vai aumentando. Porque não pode perder tudo de uma vez só. Isso aí, porque senão aí vai sentir dor e vai desistir, né? Não pode. Isso, tem que ser todo gradual. E continue a nadar, igual, né, o senhor falou. E acrescentando
Muito, nós vamos chegar nessa parte. Nós vamos falar juntos sobre isso, então. E é importante a gente entender que o tempo não para. Não é porque eu estou com uma dor, que eu estou com uma limitação, que o tempo vai parar por causa de mim, né? Então o tempo não para. E aí eu volto naquela imagem que a gente colocou, que eu coloquei lá no começo, né? Do processo da nossa vida, do nascimento, né? Todo o processo de envelhecimento que todo mundo vai passar. Então o tempo não para, né? Não para ninguém. Então a gente precisa entender que o fluxo sempre vai continuar e que o movimento é essencial para a nossa vida. E será que eu me permito fluir nesse movimento da vida? Ou eu estou me prendendo, me barrando nisso? Andar de bicicleta é um movimento bom? Eu vou dizer o seguinte: existem muitas coisas boas, né? Nem tudo é para todo mundo, mas o movimento é muito bom. Se faz bem para o Senhor, maravilha, né? Às vezes pode ser que tem alguém que não consiga, que tem alguma dificuldade, tenha dor, e tá tudo bem também, a gente vai fazer um outro tipo de movimento, mas é muito bom, né? Toda essa parte de caminhada, bicicleta, né, que é um exercício mais aeróbico, ele vai trazer... Esses exercícios eles fazem bem para a parte da circulação, para melhorar a parte cardiorrespiratória, né, o coração. Mas é importante a gente também entender que existem movimentos, por exemplo, a dança, o alongamento, né, o movimento de uma musculação, né, a academia, a ginástica, também vai trazer um fortalecimento para a musculatura que a gente precisa também, tá bom? Então, gente, o tempo não para. Vamos trabalhar junto com ele. Não é nem correr dele e nem correr como ele. É ir junto. Tudo bem? Ah, isso aí. Olha lá, continue a nadar. E aí, olha que reflexão legal que eu vou trazer para vocês. Antigamente, hoje não, né? Hoje eu dou todo o conceito, mas eu ainda uso esse conceito no consultório bastante, porque eu acho que é fundamental para a gente entender o nosso corpo. Qualquer lá, né? O que acontecia quando eu ia ligar o carro antigamente? Não pegava. Pegava. Por quê? O motor não. Tinha que... Não dava para pegar no tranco, né? Ou às vezes dava, né? Tinha que pegar no tranco. Mas o que eu tinha que fazer? Aquecer o motor, não é? Pois é. Sabia que o nosso corpo também a gente precisa aquecer o motor? Que é o que o nosso amigo aqui falou, né? Sobre a questão de ter cautela, né? Vamos dizer que é ter cautela, é ter cuidado consigo mesmo. A questão de sentar, aguardar um pouquinho. A informação do corpo tem que ser, né, distribuída. A nossa caixa central de informação, que é o nosso cérebro, ele vai precisar mandar informação para a gente andar, para a gente levantar da cama. Então, é importante ter esse cuidado. Você senta, 2 minutos, o sangue vai descer, depois... Vai distribuir para o corpo todo, isso mesmo. Ele está falando que o corpo, que o sangue, né? Ele vem e vai, então assim, ele fica sentado. Não, nada de pular da cama. Não pode. Eu vou dizer que não pode. É regra, tá bom? A parte... levanta, pode tirar uma parada cardíaca. Pode dar um apagão, pode mesmo. Pode sim. Então, ó, a gente vai fazer um combinado aqui, ó, todo mundo. Eu sou na área de saúde. Muito bem. Estou desligado. A gente vai fazer um combinado com todo mundo, ó. Ninguém mais vai pular da cama. E aí a gente vai o quê? Esquentar o motor. Por quê? Por que isso? Porque, né? Senão eu vou ter que pegar no tranco. Não é isso que a gente quer. A gente tem que ter um carinho muito grande pelo nosso corpo, pela nossa vida.
Muito. Às vezes a gente valoriza tanto, por exemplo, né? Eu dei o exemplo do carro aqui. Tem tanto cuidado com o carro, mas peraí. O meu carro, que é meu corpo, às vezes fica em segundo plano. E não é para ser assim. Tudo bem? Priorizem o corpo, o cuidado, o autocuidado é essencial. Mas o corpo, a pessoa, Tem morreu, que... tá. Exatamente. Acabou, né? Então vamos cuidar enquanto está vivo. Vamos cuidar enquanto tem. Por isso que tem que se prevenir. Exatamente, é essencial. Ter lembrado e tem que cuidar melhor ainda. Tem. Sempre a gente tem que se cuidar. É que a gente não tem essa consciência desse autocuidado e de buscar, né, auxílio. A gente só, eu vou usar um termo aqui, a hora que a porca torce o rabo é que a gente busca. Graças a Deus. Isso tem que se cuidar. Tem que se cuidar, é essencial. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar para a gente, né? E aqui eu estou trazendo uma outra atenção que a gente tem. O celular todo mundo põe para carregar, né? Por quê? Porque sem bateria ele não funciona. Por que então eu acumulo um monte de coisa no meu corpo, eu não me nutro certinho, eu me mantenho às vezes numa questão de que não, né, de não nutrir essa qualidade de vida? Por que eu me permito a isso? Se existem possibilidades, existem caminhos que podem fazer eu carregar a bateria como celular. Então, vamos abraçar as oportunidades, que eu sei que aqui vocês têm bastante, né, de fazer exercícios, de ter orientações, exatamente para ter mais qualidade de vida. Muitas vezes, desde sempre, né, na vida, a gente vai só acumulando ali situações que nem são nossas e vai carregando uma mochila que às vezes fica pesada. E chega a determinada fase da vida que aí, né, a fala é assim: eu já estou cansada, não vou fazer mais nada. Mas espera aí, a vida está aí, por que não fazer? Né? Hoje eu sou fisioterapeuta, terapeuta integrativa, e eu atuo, né, minha especialidade é em dor crônica. E muitos casos chegam para mim, né, eu brinco que eu falo que eu sou a salvação, ou não, né? Porque eles falam, você é a minha última escolha. Então, olha que responsabilidade, né? E eu sou muito grata por isso. Essa semana mesmo, até quando a gente gravou o podcast, eu comentei isso, e essa semana, mais uma vez, eu fui surpreendida com uma mensagem de um paciente, um senhor que é mineiro, e ele tinha, né, cultivava café em Minas e deixou de fazer muita coisa por conta de dor, exatamente porque não conseguia fazer movimento, não conseguia fazer as coisas que ele gostaria de fazer, e ele não via a possibilidade de fazer diferente, mas também não estava se permitindo mudar a rotina, né? Quando ele chegou para fazer tratamento comigo, ele falou: olha, doutora, eu estou vindo porque o médico mandou, mas não sei não. Já fiz fisioterapia, não acho que, né, a senhora vai me acrescentar. E aí é mais desafiador, né? Porque a pessoa já vem com um bloqueio exatamente porque já vivenciou outras situações. Aí eu falei para ele: bom, se você me der o não, tudo bem, eu vou respeitar esse não. Porque a escolha, né, o fluxo, cada um escolhe o seu, a escolha é de cada um. Mas se o senhor me der o sim, nós vamos caminhar junto. E aí ele falou: tá bom, vou te dar uma chance. Então vamos. Ele, hoje, eu dei alta para ele, mas hoje ele consegue ir para Minas. Ele ficava meio que um mês aqui, um mês lá agora, né? Mexendo no café, fazendo até bastante arte, que eu falei para ele que era arte, então assim, ia mexer todo lá no sítio, né? Com sobrecarga, com atividades que sobrecarregam, em pleno, sem dor, olha só. E aí ele me mandou uma mensagem. Ele falou: doutora, a senhora não
que eu estava pensando. Na verdade, ele já tinha pensado em desistir da vida. E ele não é só um caso. Por quê? A dor judia, né? E às vezes não é só a dor física, a dor emocional também judia. E a dor, quando vem, ela é um conjunto de fatores. Porque ela mexe com o fator emocional, ela mexe com, né, o seu dia a dia, a limitação do movimento, o julgamento das pessoas. Então a gente precisa olhar e reorganizar. E o se permitir é o primeiro passo. Então tirar essa sobrecarga que às vezes a gente carrega de fardo, que vem na vida toda, porque todo mundo carrega informações da vida, né? Então a gente vai acumulando essas informações e muitas vezes essas informações mandam um recado e falam assim, não faz não, né? Porque antigamente se tinha esse conceito, por exemplo, está com dor, você vai fazer o quê? Ficar de repouso. E hoje a gente sabe que não é assim, né? São casos à parte que vai ficar de repouso. Ficar parado é pior. Então hoje a gente entende, né, que fisiologicamente que o corpo vai responder melhor se a gente se mantém em movimento. E isso é para tudo. Tá? Então se permitam, exatamente como esse senhor, nutrir a vida com o movimento. Porque com certeza, às vezes um olhar que estava limitando, vocês vão olhar para o outro lado e vão falar, nossa, é muito maior as minhas possibilidades. Tá? Sempre com orientação, sempre com pessoas, né? Eu falo que ninguém trabalha sozinho. Eu sou fisioterapeuta e sempre trabalho junto com um médico, com um psicólogo, com um nutricionista, porque é um conjunto que vai nutrir o corpo e é importante. Então, movimentem-se, se nutram, né? E se permitam se libertar daquilo que está pesando. Por quê? O nosso corpo vai processar a informação. Quando a gente liga o computador, por exemplo, ou até mesmo o celular, ele demora um pouquinho para carregar a informação. Tá? E um outro exemplo do nosso corpo, do nosso sistema do corpo funcionando. Por isso também, de novo, não pular da cama, né? Não levantar rápido. Mesmo quando está sentado no sofá, movimenta um pouquinho o corpo antes de levantar, porque é muito importante. Eu vou mandando informação para o meu cérebro, o cérebro vai mandar informação para o músculo, para os órgãos, para que a gente possa iniciar esse movimento sem ter um apagão, sem ter nenhum mal súbito, né? Por quê? Desmaio, exatamente. Então, vamos cuidar do que a gente pode, né? Bom, ele já falou que ele já acorda se dando bom dia, né? Então, chegou a nossa parte aqui. Ó, primeira coisa no meu dia. Vocês se dão bom dia? Exatamente. Então, mais um combinado que eu tenho. Isso aí, ó. Ele fala bom dia para todo mundo. Nós vamos fazer um combinado aqui também, ó. Outro combinado. Primeira coisa antes de levantar. Abrir o olho. Não precisa nem abrir. Não, pode ser de olho fechado. Esse pode ser de olho fechado, porque às vezes dá uma preguicinha, né? Esse pode ser de olho fechado. Primeira coisa, acordou. Nós vamos falar bom dia para nós. É se dar a permissão de ter um bom dia. Pode ser antes de abrir o olho, tá bom? Não precisa abrir o olho com pressa. Nem o olho a gente vai abrir com pressa. Aí, eu vou me espreguiçar. Bom dia, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Pensamento positivo. Peraí que eu vou compartilhar, peraí. Então, a gente fala assim, olha, bom dia sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia, pela noite e pelo pão de cada dia que Tu me deste.
Bom dia para todo mundo e que a paz de Deus reina no coração de cada um de vocês, trazendo muita paz, muita alegria, muita felicidade para todos. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Então é importantíssimo a gente se dar bom dia. E se cada um no seu movimento, cada um na sua crença, cada um naquilo que deseja para aquele dia, né? Se nutra desse bom dia. É importante isso. E espreguiçar-se. Ai, Camila, mas eu tenho cãibra se eu me espreguiço. Quem tem cãibra? Nossa, ninguém... achei que ninguém tinha. Você quer falar, não é? Tô na desvantagem aqui. Tem cãibra. Tá bom. Então, assim, ó. A cãibra, ela vem por vários fatores, mas ela não pode ser o que vai impedir a gente de se espreguiçar. Tudo bem? A gente vai respeitar o nosso corpo e nós vamos conversando com ela para mudar aí a rotina para deixar espreguiçar. O corpo, né, ele precisa de movimento. A gente já sabe disso, né? Todo mundo entendeu. Então a gente precisa desse movimento. E o primeiro movimento que a gente vai fazer durante o momento que eu acordei, que eu falei bom dia, né? O movimento do corpo é espreguiçar. Vocês já repararam os bichinhos? Gato, cachorro? Eles se espreguiçam bastante, né? Primeira coisa que eles fazem antes de... Até chegou alguém, eles vão lá, espera, vai espreguiçar para depois, né, falar bom dia para o dono, para quem seja. Vamos seguir esse exemplo. A criança, se vocês observarem o nenê, eles também fazem isso. E por que a gente perde isso, gente? É o tempo. Eu falo que quando meu filho nasceu, eu falei, vou observar tudo, né? Para saber a hora que a gente perde isso. Porque é interessante o quanto a gente copia, e às vezes copia o que é ruim, né? E aí ele às vezes deixava de fazer e falava, não, vamos espreguiçar. Por quê? É importante, é essencial para a vida a gente trazer esse movimento, porque respira, alonga, são movimentos conjuntos que vão trazer um benefício para aquele dia. Então, a partir de agora, mais uma, vamos todo mundo, né? Todos vamos nos espreguiçar. Combinado? Quantos combinados, né, que eu tô fazendo? Agora, isso é muito gostoso, ó. Quem gosta de se abraçar? Vocês se abraçam? Então, vamos se abraçar? Cada um se abraça aqui, ó, bem gostoso. Um abraço bem gostoso. Quem tem dor na coluna? Então, ó, vou dar uma dica boa aqui para vocês. Antes de levantar da cama, vai espreguiçar, tudo bem? Independente se a dor é na lombar, aqui embaixo, se é na cervical aqui em cima, se é na dorsal, tudo vale, ok? Se a dor é em tudo, também vale também. Vai espreguiçar e vai se abraçar deitado na cama mesmo, tudo bem? Então nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou me abraçar e fazer um balancinho de leve. Quando eu faço um movimento curtinho, eu estou gerando um estímulo de relaxamento. Se eu fizer um movimento grande, eu preciso da contração do músculo para fazer. Então a gente vai prezar, vai usar um movimento bem pequenininho, combinado? Então, ó, eu vou me abraçar aqui. Vai dar um abraço. Se puder abraçar, puxando lá para trás o braço, ó, fica melhor. Porque se eu fizer assim, fica muito curtinho. Então, para aquele abraço de urso, sabe? De abração, puxa bem ali atrás e um movimento bem faz para baixo. Se doer em cima, vai para baixo. Vai achando uma zona de conforto aí. Não é para doer, é para ficar gostoso. É abraço gostoso, é abraço carinhoso.
E balancinho bem de leve. O nenê, quando tá chorando, a gente não faz assim, ó. Né? Por que a gente não faz isso com a gente, então? Faz de conta que vocês estão minando vocês. Não tem problema, ninguém vai julgar não, tá tudo certo. Né? Por quê? Quando eu faço isso, eu estou liberando um pouquinho a musculatura. A dor, normalmente, ela pode vir por conta de alguma questão de disfunção ali, por exemplo, né, na coluna, na vértebra. Mas, o que está inflamando, doendo ali? É o músculo. E aí, se a dor aumenta, a tensão no músculo aumenta. Se eu fizer todo dia, né, um pouquinho por dia, dessa dica, eu tenho certeza que 1% vai melhorar. Se não, 80%. Melhora, tá? Todo dia um pouco, tá? É mudar o hábito, é criar uma rotina de qualidade. E essa rotina de qualidade, eu não preciso, por exemplo, fazer muita atividade física. É um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez. E o primeiro passo é eu acordar respeitando o meu corpo. Não adianta nada eu ir lá fazer um monte de ginástica se eu pulo da cama. Então, todos os pacientes que tiveram bons resultados é porque criaram um hábito ali, ó, desde a hora que acordaram. Tá? Então, é importante, levem isso para a rotina de vocês. Levem isso para a rotina de vocês, é essencial, tudo bem? E o exercício, né? Ele vem sempre para nutrir na sequência. Esse exercício ele pode ser, né, levantar a perna ali, fazer um pouco de alongamento, às vezes na própria cama, para começar o dia, mas é importante se aqui a gente tem essa possibilidade, né? Então ninguém tem desculpa de fazer atividade física. Quem faz? Eu vou perguntar quem faz, porque se eu falar quem não faz, né? Vai ficar chato, né? Então eu vi. Quem não levantou a mão, vamos começar a se permitir entrar no fluxo, conhecer. Eu não preciso necessariamente fazer atividade igual todo mundo faz. Eu posso me adaptar a um esquema dentro daquilo que é possível para mim, né? Até porque tá tudo bem, às vezes tem algumas restrições, mas isso não impede de fazer movimento, ok? Então lembrem-se sempre, se movimentem, é essencial. Todo mundo consegue levantar e sentar na cadeira? Que bom! Então eu vou pedir agora, com cuidado, para que vocês façam esse movimento, mas espera aí. A gente se abraçou, né? Todo mundo se abraçou? Então, perfeito. Então a gente vai levantar, sentar, prestem atenção. E na hora que sentar, eu quero que vocês observem esse movimento de vocês, tá? Levantou e sentou. E aí guardem com vocês a sensação, tudo bem? Podemos? 1, 2 e... Vai lá. Levanta e senta. Cada um guarda o seu sentimento aí desse movimento. Tudo bem? E agora vamos abraçar de novo? Cada um se abraça. Muito bem. Agora de novo, vamos sentar e levantar? Opa! Muito bem. Levantar e sentar. Muito
gente entender que às vezes a gente está num momento de conexão, né, com a gente, mas às vezes a gente está prestando atenção no que está acontecendo em volta. E está tudo certo, até porque hoje a intenção é prestar atenção, né? Quem se sentiu acolhido de ficar abraçado? Tem alguém que não se sentiu acolhido? Olha, tá todo mundo acolhido, então tá tudo certo. Vamos agora a outra dica que é importante. As dores na coluna, principalmente na lombar, às vezes desencadeiam dor na perna, né? Formigamento, choque. E se eu tenho um formigamento, o que vai acontecer? Eu piso no chão, mas às vezes eu não estou nem sentindo o chão. Não é? Dormência, é. E o que eu faço para melhorar isso? Esse apoio. Se eu tenho um movimento, eu vou movimentar. Se eu tenho a perna, eu vou movimentar ela. Se eu não tenho a perna, não dá para movimentar. Por que eu estou falando? Não é brincadeira, né? Porque às vezes a pessoa não tem a perna, mas ela tem a sensação da perna. Que chama dor fantasma, e acontece. Então, se eu tenho a perna, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar ela antes de levantar. Então, todo mundo, sem chutar o colega, por favor, vamos movimentar, ó. Perna para frente e para trás. Uma de cada vez, tá? Movimento uma perna de cada vez. Uma para frente e para trás. A dobradiça aí tá tranquila ou tá rangendo? E aí? Agora o outro. Vê aí se range, se precisa de um WD. Tá bom? Ufa. Tudo bem? Maravilha. Isso que a gente fez agora parece uma bobeirinha, não parece? Parece, mas não é. Tá aí um movimento que pode ajudar na hora de levantar para não sentir aquela levantada de ai, travou a coluna. Movimenta a perna, movimenta a outra, levanta assim, ó, antes de sair da cadeira. Então, para quem tem dor aí, ó, antes de levantar da cadeira, já faz esse movimento para não levantar e ficar com a mão assim na anca, né? Bicicleta. Tudo bem? Então, é uma dica aí para vocês usarem no dia a dia de vocês para ajudar a liberar um pouquinho a musculatura na hora de levantar. Outra dica importante: melhorar a circulação. Os pés ajudam a bombear nosso sangue, a nossa circulação. Por isso que às vezes, né, o médico fala assim, tem que caminhar para melhorar a circulação, porque ajuda no bombeamento do nosso sangue. Então o movimento que eu posso fazer é para cima e para baixo, né? A gente chama isso de exercício metabólico. Esse movimento aqui com o pé. Então o ideal é estar deitada, barriga para cima, a perna um pouquinho mais elevada e fazer esse movimento para cima e para baixo, né? Porque aí eu vou bombear. Ó. Porque ajuda a melhorar a circulação. É uma possibilidade que eu posso fazer antes de levantar da cama também. Então olha quantos movimentos eu gerei na hora que logo na sequência que eu acordei, né? Então tem bastante coisa que eu posso fazer antes de levantar da cama para nutrir aí o meu corpo, melhorar o meu movimento no dia a dia e inclusive da nossa parte metabólica, né? Nosso corpo é um conjunto. Então, uma parte do sistema trabalha junto com a outra. Nós somos um conjunto de sistemas e eles se conversam, né? Se um está ali mais ou menos, ele vai puxar um pouquinho da energia, né, da força do outro para ajudar. Então, se a gente fizer uma nutrição colaborando com o movimento, com o exercício, com a alimentação, eu vou cada dia mais nutrir meu corpo e ficar mais saudável. Ok?
Isso todo mundo já entendeu, né? Tranquilo? E aí, alguém faz essa rotina de manhã? Maravilha! Faz tempo? Isso mesmo. Fazer, né? Tem que fazer, porque senão trava, não trava? A gente precisa criar esse hábito exatamente para a gente poder desbloquear um pouquinho. E tem uma outra coisa que eu gosto muito. Quem dança aqui? Vai ter bastante gente que gosta de dançar. Muito bem. A dança, ela movimenta um balanço, né? Sabia que esse balanço ajuda a relaxar o nosso corpo? Então quem não dança está convidado a chacoalhar o esqueleto, tudo bem? Vamos todos em pé. Todos vão ficar em pé. E a gente vai, igual o Minami, que eu falei, né? Só que a gente vai fazer um movimento bem suave, ó. Então, vocês estão vendo todos aí no fundo também? Ó, movimento bem, eu vou fazer com o braço, mas é só a perna, tá bom? Só o bumbum para um lado e para o outro, ó. Balançar um pouquinho para um lado e para o outro. Joelho um pouquinho flexionado, deixa ele relaxado, porque se eu travar o joelho, ó, eu fico dura, tá vendo? Eu tenho que deixar o joelho trabalhar junto, ó. E eu posso fazer até com o braço, ó, um movimento com o braço também. Quem não conseguir levantar o braço faz aqui embaixo, tá tudo certo. E aí? Quem tá sentado consegue mexer o braço? Isso, quem não conseguiu levantar, faz com o braço, não tem problema. O importante é movimentar um pouquinho. Muito bem. Alguém está com dor? Tá aonde? Ó, movimento pequenininho, vai soltando o quadril, vai melhorar essa dor. Confia. Pode ir, confia. Bem pequenininho. Ó, para um lado e para o outro. Isso. Vocês conhecem o elefante, né? Ele balança a tromba, não balança? E ele faz assim, ó, com a tromba, né? Para um lado e para o outro, não faz? Sabia que ele faz isso para relaxar? Então agora a gente virou elefante, ó. Nós vamos rodar um pouquinho o pé para um lado e para o outro, ó. Igual o elefante, ó. O elefante faz assim, ó, a tromba. Quem acha que tá gostoso? Quem acha que tá ruim? Ninguém? Ufa! Acertei, então. Muito bem. Vamos parando devagarzinho. E aí? Relaxante. Muito bem. Aí era exatamente isso que eu ia falar. Respira fundo e sente. Podem sentar-se. E aí, foi tranquilo fazer? Foi, né? Para alguém foi muito sacrifício? Não, né? Então, a gente se permitir é um passo importante. E o que a gente fez agora foi se permitir. Eu espero que vocês levem isso com vocês. Eu gosto muito dessa frase aqui do Hipócrates, que ele fala, né, que antes de curar alguém, a gente precisa perguntar se essa pessoa está disposta a fazer as mudanças, né, das coisas que adoecem elas. E eu com certeza posso dizer, né, que vocês estão dispostos a trazer mais vida para a vida de vocês, a
a trazer mais nutrição para o corpo, para o movimento de vocês. Até pela participação, né, por estarem aqui e por se permitirem sentir aí o movimento. Sentir aqui dentro, né, de cada um de vocês, essa sensação do balanço, porque isso traz um relaxamento, traz um bem-estar, traz um conforto. Então, quando se sentirem com peso, desconfortáveis, não só continuem a nadar, mas também balança um pouquinho o corpo. Por quê? Qual é a questão que a gente trabalha aqui? Cintura pélvica e cintura escapular. E a gente libera o nosso corpo. Ou seja, devagarzinho a gente vai desenferrujando, né? Enferrujou. Então, se travar, balança o corpo. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? E é isso. Quero agradecer muito a oportunidade, parabenizar vocês pelos dias do aposentado e parabenizar também, né? Porque eu vi que muitos aí se movimentam, eu fiquei muito feliz. Então, antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão. A minha